Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bom estarmos mais uma manhã juntos aqui, reunidos como família, a expressão, a família da fé que o Senhor tem reunido aqui. Quero, com alegria, dar as boas-vindas mais uma vez a essa família de amigos aqui, o Kentisson, Gabi e as meninas. Que o Senhor os abençoe. Para nós sempre é um privilégio. Irmãos, eu não canso de dizer, eu fui professor do Kentisson e da Gabi em 2003. Já são para lá de 20 anos de amizade. Louvo ao Senhor pela vida de vocês, de enxergar também a obra do Cristo sobre vocês e de fato perceber que família preciosa vocês formaram. Isso só o Senhor poderia fazer em nossas vidas, não é? Muito bom ter vocês aqui, viu, irmãos? Também agradecer a Deus pela Vitória. Vitória, seja bem-vinda. Primeira vez que está vindo aqui com a gente. Vitória foi minha aluna também alguns anos atrás, né, Vitória? Ajudou a gente no movimento de oração lá na escola, onde a gente atuou por uns anos. Que o Senhor te abençoe. Você, toda a sua família, seus pais. Deixa um beijão para eles também, tá bom? Irmãos, tem mais alguém visitando a gente aqui hoje, pela primeira vez, né? Temos a Luísa, não é isso? Luísa e a Ágata já esteve lá presente com a gente no outro local, mas uma alegria receber você aqui hoje também. Tá bom, minha irmã? Deus abençoe. E a Ellen. Ellen, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente, que a boa mão do Senhor esteja sobre você, tá bom? Você esteja à vontade entre nós. Joia? Irmãos, que manhã gostosa, não é verdade? Eu tô com nó na garganta aqui, os irmãos já me conhecem, né? Feliz por ver na simplicidade as nossas crianças sendo formadas, famílias sendo fortalecidas, o Cristo fluindo livremente entre nós e produzindo em nós a vida do Espírito. Irmãos, isso é uma dádiva. Amém, irmãos? Isso é uma dádiva. Quero compartilhar com vocês uma palavra. A gente está em dias aí com a proximidade dia de Natal, e eu quero compartilhar uma palavra que está em Lucas, capítulo 2. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu vou ler na NAA, a Nova Almeida Atualizada, ok, Rafa? Lucas, capítulo 2, nós vamos ler os 20 primeiros versos. Se você encontrar e puder estar de pé, compreendendo as irmãs que estão grávidas e precisarem ficar sentados, está tudo bem, está tudo tranquilo. O Kenson está ali operado, está tudo bem, tudo tranquilo. Vamos ler, irmãos. Lucas capítulo 2, do verso 1 ao verso 20. Todos os irmãos acharam aí, amém? A palavra nos diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império a recensear-se. O primeiro recenseamento. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador,
que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Vendo isso, divulgaram o que lhes havia sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido anunciado. Vamos falar com o Senhor mais uma vez, irmãos. Pai bondoso e querido, nós queremos mais uma vez, Pai, colocar diante do Senhor a nossa mente, o nosso coração, para que, para além do que temos a saber quanto aos tempos, fatos ocorridos naquele dia, naqueles dias, o nosso coração seja levado, Pai, não apenas a saber sobre, mas a conhecer a. Nós queremos muito mais do que saber sobre o que aconteceu naqueles dias. Nós queremos conhecer a Tua pessoa e compreender, Pai, a Tua vontade, a fim de que possamos nos render completamente aos Teus atos soberanos com alegria, Senhor. Vem, nos conduz agora com espírito de sabedoria e entendimento, a que possamos enxergar a plenitude do que o Senhor quer comunicar ao nosso coração essa manhã. Todo ruído, Pai, toda desatenção, toda aflição da alma e inquietações, nós queremos te pedir nesse momento, Pai. Entregamos aos teus pés, para que o teu refrigério venha a ser derramado de tal forma em nós, que tenhamos uma atenção plena àquilo que estaremos compartilhando aqui por meio do teu Espírito. Que seja o teu tom de voz, e não o meu, Senhor. Que seja o teu timbre de voz, e não o meu, porque tu és, Senhor, plenamente o supremo pastor e bispo das almas. E assim nos rendemos ao teu pastoreio, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se sentar, meu irmão. Sobre o compartilhar dessa manhã, onde vamos falar sobre a data que lembramos normalmente como Natal, quero lançar como tema da mensagem dessa manhã: o Rei chegou. Por considerarmos Jesus não apenas em sua condição como um bebê, mas sabendo que ele foi um bebê nascido de mulher, nascido de Maria, cuidado ali por José, nós queremos, na verdade, anunciar a chegada de um rei e não somente de um pequenino bebê, mas um rei que se fez homem, assumiu a forma de um bebê, mas hoje ele reina, irmãos, soberano, com cetro de justiça e equidade, governa sobre todas as coisas e se importa com aqueles que ele ama. Ele se importa com a humanidade, irmãos. Esse rei chegou. Amém, irmãos? Quero começar o compartilhar dessa manhã trazendo uma frase de Billy Graham, quando o presidente Nixon, certa vez, John Armstrong tinha pisado na Lua e tinha cravado uma bandeira de uma das nações daquela expedição. E quando John Nixon anuncia que o maior dia da humanidade, o maior marco da humanidade, tinha sido o dia que o homem pisou na Lua, Billy Graham, tomado por um profundo temor e uma seriedade
singular, entra no Salão Oval, ali na Casa Branca, confronta o então presidente norte-americano, alegando algo dizendo que o maior dia da humanidade não foi quando o homem pisou na lua, mas quando Deus pôs os seus pés sobre a terra. E quando nós enxergamos isso, é importante trazermos para o nosso coração que os profetas, eles tinham anunciado que Deus interviria na história. Como vimos na nossa liturgia aqui, o profeta Isaías, em Isaías capítulo 9, ele anunciou que essa humanidade caída, essa humanidade perdida, essa humanidade que sente os efeitos da queda, essa humanidade que tem marcas indeléveis que o pecado deixou sobre nós, essa humanidade sofreria uma intervenção divina, anunciada pelo profeta Isaías, dizendo que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Então, tantas canções que cantamos ao longo da nossa vida, dizendo que o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Também o profeta, um dos profetas menores que nós não temos o hábito muitas vezes de ler, de meditar, de estudar, o profeta Miqueias. Miqueias capítulo 5, verso de número 2. Miqueias está também tomado por um impelir do Senhor, anunciando que sairia um governante de Belém, uma pequenina cidade de Judá, mas escolhida por Deus. Sabe, o profeta Miqueias fez algo, irmãos, que nós precisamos tomar em conta. O rei Davi, ele era conhecido como o Belemita. E quando nós falamos de Davi, o Belemita, é porque ele era natural de uma cidade conhecida então como a cidade de Belém. Mas Davi viveu 1000 anos aproximadamente antes de Cristo. E quando passam 400 anos após a morte de Davi, o profeta Miqueias anuncia que viria daquela cidade, a cidade de Davi, viria alguém para de fato como governante sobre Israel e sobre a humanidade. Ele interviria na humanidade a fim de ser o justo governante, o correto legislador e juiz. E quando ele diz isso, embora nós consideremos essa profecia acontecendo aproximadamente, primeiro Davi vive 1000 anos antes do nascimento de Cristo, 600 anos antes do nascimento de Cristo, Miqueias profetiza isso. E é interessante a gente considerar então que no texto que lemos de Lucas, nós vimos que o Império Romano estava governando no tempo, o Império Romano estava governando naquela época, e quando César Augusto, o imperador romano naquele tempo, ele faz uma convocação, a convocação era de que todos se apresentassem, preste atenção nisso, todos se apresentassem em sua cidade de nascimento, de origem, a fim de que pudessem pagar os impostos, registrar os seus bens e anunciar os seus descendentes. E nesse contexto, embora os judeus eles estivessem isentos do serviço militar romano, eles não eram obrigados a atender às convocações militares, eles não estavam livres desse censo, do pagamento de impostos e do cadastramento de suas famílias, visando conhecer exatamente a extensão do Império Romano. Era que César Augusto fazia então essa normativa, criou essa normativa. É importante considerar que quando Lucas ele faz esse relato não é casual. Porque quando José, cuidando daquela que era a mulher que tinha sido desposada por ele, porque é importante dizer que o nascimento de Jesus veio de modo virginal. Isso quer dizer que José não tinha conhecido Maria intimamente ainda. Por isso ele estava
Maria estava desposada. E nesse contexto eles saem de Nazaré e por causa do recenseamento, José, que é descendente de Davi, ele precisa se dirigir à cidade dos seus antepassados, a fim de pagar impostos, a fim de fazer o recadastramento e de apresentar as suas propriedades. Então, ele sai de Nazaré e começa a se situar, começa a se movimentar no sentido de Belém, e ao se deslocar para Belém, se aproxima o cumprimento da profecia de Miqueias 5:2. Quantos estão compreendendo isso aqui até o presente momento? Sabe, enquanto César Augusto, imperador romano, dá indícios de que ele quer controlar o mundo por meio dos seus editos imperiais, Deus, em sua soberania, está tão somente movendo a história para que a sua vontade plena e soberana seja cumprida. Conforme temos dito, irmãos, entre nós tantas e tantas vezes, Deus não tinha uma expectativa de que Jesus nascesse em Belém. Deus tem uma vontade, ela é soberana e se cumprirá, e a saber, a vontade de Deus é agradável, boa e perfeita. Você crê nisso, meu irmão? E nesse cenário nós percebemos que Maria está grávida de um menino que foi concebido pelo Espírito Santo. José, descendente de Davi, o belemita, recebem um edito imperial e eles agora têm que ir à pequena cidade de Belém, em Judá. E essa movimentação faz com que o coração de todos se encha de fé, porque eles tinham na sua mente, por ter chegado aos seus ouvidos, que em Belém nasceria o Salvador. Aquela mulher, Maria, tinha recebido um anjo, e esse anjo lhe anunciando que ela seria concebida pelo Espírito para dar à luz a um filho. É natural que todo esse cenário produzisse uma crise nessa mulher e nessa família. E agora, com o movimento de César Augusto colocar todos para irem a Belém, talvez na mente dela, no coração dela, começasse a acender um pouco mais de fé, por ela compreender que as profecias bíblicas estavam em rota de cumprimento. Você consegue crer dessa forma, amém? Sabe, nesse cenário, ao ordenar o recenseamento, o deslocamento de 130 quilômetros, altamente desgastante, porque hoje 130 quilômetros, irmãos, é sair daqui de carro e ir parar lá quase em Jaguaré, talvez, Colatina. Só que esse caminho por um terreno pedregoso, com problemas de escassez de água, sol, frio, um terreno altamente inconveniente para se ir com animais, com roupas, com outras coisas. E Maria simplesmente inclina-se em dizer: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Ela estava declarando que a sua vida passaria a fazer parte do cumprimento das promessas eternas. E é importante considerar que quando nós vimos o texto de Lucas exposto, o Salvador não viria, irmãos, como um anjo, mas o Salvador viria como um homem. Ele não seria um gentio, mas seria judeu. Ele viria da tribo de Judá, da família de Davi, nasceria de uma virgem e em Belém. E quando ouvimos tudo isso, nada ficou fora do controle soberano de Deus. Deus conduziu todas as coisas, a fim de que o menino nascesse em Belém, filho de uma virgem, onde ele pudesse, por meio da sua vida inteira, aprender sobre obediência, sendo submisso ao Pai em todas as coisas. E o Pai, em seu amor infinito, conduziu todas as coisas.
A viagem certamente foi difícil, Maria estava grávida, o caminho era longo, o desconforto inevitável. Ainda assim, ela se alegra em fazer a vontade de Deus. E ela encontra alívio também em, saindo de Nazaré, evitar as más línguas daquela região, porque eles não saberiam como lidar com uma mulher que, antes de ser tomada como esposa, apareceu grávida. E nesse cenário também o pai a está protegendo. Quantos conseguem compreender isso? Amém? R.C. Sproul costuma dizer que Deus não apenas decreta os fins, mas também governa soberanamente sobre os meios do cumprimento de sua vontade. Você ouviu isso? Muitas vezes nós achamos que Deus ele aponta para o fim das coisas e larga a humanidade ao acaso, e eu quero lembrar-nos de que o mesmo Deus que estabeleceu o fim de todas as coisas é o Deus que tem nos conduzido por meio de sua vontade soberana, nos colocando nos seus trilhos, a fim de que cumpramos em todo o caminho a sua soberana vontade. Sabe algo curioso? A cidade onde Davi nasceu e a cidade onde Jesus estava sendo levado ali para nascer naquele lugar era chamada de a cidade de... Irmãos, hoje está bem legal assim. Tá tudo bem, mano. Eu vou chegar um pouco para frente. Tá tudo em paz. A cidade de Belém. Quando nós ouvimos a expressão Belém, eu gosto, e os irmãos sabem disso, eu costumo apreciar, pegar a palavra e tentar descobrir o significado da expressão. Porque quando a gente descobre o significado da expressão, muitas coisas que nos estavam, às vezes, escondidas, elas vêm para a superfície. E quando a gente pega a palavra Belém, sabe o que significa Belém? Alguém sabe, irmão? A palavra Belém significa a casa do pão. O lugar perfeito daquele que um dia disse, segundo descrito no Evangelho de João, eu sou o pão vivo, que veio de onde, irmão? Que veio do céu. E quando Jesus anuncia isso, ele está fazendo referência ao maná. É verdade, irmãos, como provisão, sim, mas também Jesus está se referindo a ele ter descido sobre a cidade de Belém, mas ele não teve origem em Belém, ele veio do... O pão vivo que veio dos céus. Belém também carrega uma herança redentiva profunda. Sabe por quê? Porque ali em Belém foi onde Raquel deu origem, deu à luz a Benjamim, cujo nome significa o filho da minha destra, o filho da minha força. Ali também em Belém foi onde nasceu Davi, que tantas vezes foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E Davi, sabe o que significa? Amado. E quando nós enxergamos esses dois aspectos sobre a cidade de Belém, o lugar onde nasceu Benjamim, o filho da minha destra, e o lugar onde nasceu Davi, o amado, esses dois nomes convergem de forma extraordinária para a pessoa de Jesus. Por quê? Porque ele é o filho amado do Pai, conforme no seu batismo por João Batista, descrito em Mateus capítulo 3, quando veio uma voz dos céus e disse, este é o meu filho amado em quem encontro prazer. E como o próprio Deus declarou do céu, após também cumprir a sua obra redentora, o Cristo, o nosso Cristo, está agora assentado à direita, à destra do Pai, reinando soberanamente, exercendo toda autoridade, honra e governo. Por isso, o nascimento de Jesus em Belém, irmãos, com todo carinho, isso sim é profético. Mas todas as profecias se cumprindo em Jesus. Quantos compreendem isso, irmãos? Sabe, nada disso é acidental. A história daquela cidade aponta para Cristo. O Filho amado nasce em Belém para ser o pão da vida.
O filho da destra vem em humildade para, após a cruz, ser exaltado à direita do Pai. O Rei chegou, o amado pelo Pai e destinado ao trono eterno esteve entre nós, irmãos. Sabe, acabamos de trazer aqui um primeiro aspecto da palavra dessa manhã, que o seu nascimento, o nascimento de Jesus, levou Maria e José para onde? Para Belém. Belém, que significa a casa do pão. Jesus sendo apresentado como o pão vivo que vem dos céus, sendo apresentado como filho de Davi, o filho amado, e também sendo apresentado como alguém tendo como seus predecessores Benjamim, alguém que exerce autoridade e governo. Nesse cenário, quero trazer também uma reflexão sobre o que o nascimento de Jesus trouxe. O nascimento de Jesus trouxe anjos do céu. Você ouviu o que eu disse? O nascimento de Jesus trouxe anjos dos céus. Talvez na terra, imagine uma cidade, na verdade imagine uma região onde nós percebemos que estava acontecendo o recenseamento. O fluxo de pessoas certamente seria acentuado. A movimentação certamente seria muito grande. Como nós vimos no texto, as hospedarias estavam cheias, lotadas, não havia lugar onde ficar. Um ambiente de agitação, um ambiente de inquietação, as pessoas queriam um lugar para dormir, queriam encontrar talvez um lugar para comer, queriam encontrar água para poder se hidratar, poder se banhar, e tudo isso criando uma agitação ali no lugar. E quanto mais agitados estamos, naturalmente menos atentos ficamos. Você ouviu o que eu disse, amém ou não? Quanto mais, o que eu disse aqui? Agitados estamos, menos atentos estamos. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso nos faz pensar? Que o povo de Belém, a população, estava plenamente desatenta para o que estava acontecendo. As pessoas não estavam cientes do que estava acontecendo naquele momento. Sabe por quê? Porque as ocupações eram maiores do que o olhar para o que Cristo estava fazendo, o que o Pai estava fazendo. E nesse cenário, a terra poderia até parecer indiferente, mas os céus não foram silenciados. Os anjos não eram espectadores inexperientes. Preste atenção em algo. Quando Jesus nasceu, os anjos apareceram, segundo lemos em Lucas, os anjos apareceram para um grupo de pastores. E quando nós percebemos que esses anjos ali, presenciando a vinda de Jesus, esses anjos haviam presenciado a criação do mundo. Os anjos haviam presenciado o haja, o logos, a palavra. Os anjos, como seres criados, presenciaram na Trindade e disse Deus e haja luz, e houve luz, e disse Deus e haja o firmamento, e houve firmamento. Os anjos estiveram presentes, eles viram Deus tomando do barro, formando o homem. Os anjos viram Deus soprar o ruá nas narinas daquele monte de barro e formar Adão, dando-lhe o fôlego de vida. E aquele homem sendo um homem perfeito, Adão sendo um homem pleno, perfeito, todos os atributos comunicáveis de Deus estavam sobre Adão. Os anjos presenciaram isso. Quando Deus lançava os fundamentos da terra, as estrelas da alva, os anjos jubilavam e cantavam a Deus. Eles viram a Trindade criar todas as coisas pelo verbo e disse Deus, haja. E nesse momento, esses anjos estão agora, eles estão contemplando, presenciando. Tá tudo bem, meu irmão. Esses anjos estão contemplando, presenciando
algo extremamente marcante, algo extraordinário. Naquela noite em Belém, os anjos não estão presenciando o nascimento de um bebê qualquer. Naquela data em Belém, eles estão presenciando aquele que é o Haja, aquele que é o Verbo, aquele que tinha criado todas as coisas e sustenta todas as coisas com sua palavra poderosa. Eles estão presenciando esse que é o Deus de toda glória, reduzindo-se voluntariamente à forma de sua criatura. E quando eles estão olhando aquele menino, eles estão lembrando de Adão, o homem perfeito que fracassou. E eles estão olhando agora um homem perfeito que não vai fracassar e não vai falhar. Aquele que é o Verbo e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas, nascido e agora no colo de Maria, não pode mais pronunciar uma palavra. E os anjos estão atônitos por perceberem tamanho amor e entrega, por ver o Deus de toda glória assumir a forma humana. Por isso o céu explode em louvor. Os anjos que cantaram na primeira criação, agora cantam no limiar da redenção. Eles compreendem que aquele menino é o início da restauração de todas as coisas. A manjedoura marca o começo da nova humanidade em Cristo. E em Cristo Deus está refazendo tudo o que o pecado corrompeu. Sabe, irmãos, os anjos são seres criados por Deus. E os anjos agora estão vendo o menino e estão vendo diante dos seus olhos o seu próprio Criador, na finitude da natureza humana. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, ele vai dizer: tendes, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma humana, tornando-se semelhante aos homens. Sabe, deixe-me compartilhar algo. Quando nós pegamos o texto de Lucas, é interessante que muitas vezes a gente usa uma expressão, e eu tenho certeza que muitos dentre nós já usaram esse termo. Você vai cumprimentar alguém nas épocas de festividade de Natal, aí alguém vai e pega na sua mão assim, paz e bem. Alguém aqui já fez isso ou não? Ou já teve alguém que fez isso com você ou não? Sim? Mas quando nós usamos essa expressão, paz e bem, e tá tudo bem usar essa expressão, tá, irmãos? Meu problema é nós usarmos inadequadamente e sem a devida compreensão. Por isso nós estamos aqui diante da exposição da Escritura, a fim de que sejamos amadurecidos em toda compreensão do que a palavra tem a nos comunicar. Porque geralmente, quando usamos paz e bem, é porque a gente quer que a pessoa não tenha problema nenhum na vida naquele ano que está chegando, e a gente quer que ela tenha uma vida de paz, tudo bem? Não quero que você enfrente guerra não e tal, fica tranquilo, vai, paz e bem. E bem, quando a gente fala bem, a gente pensa em quê? Que nada dê errado na sua vida, que você não tenha grandes problemas e fique tudo em paz e que dê tudo certo para você, fique tudo bem. Só que se você pegar o texto em Lucas, quem disse essa expressão? Volte aí na sua Bíblia, por gentileza. Verso de número 13. Lucas 2,
versos 13 e 14. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo. Quem estava dizendo? Os anjos. Glória a Deus nas maiores alturas. E o que, irmãos? Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Sabe o que se torna extremamente importante para compreendermos sobre esse trecho da Escritura? Nesse cenário, os anjos estão dizendo algo que está indo contra a convicção da época. Eles estavam vivendo, as pessoas estavam debaixo do Império Romano. Existia o que nós chamamos de Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era uma forma dominadora, manipulação de circunstâncias, onde essa Pax Romana ela era exterior, temporária e imposta pela força. E sabe o que os anjos estão vendo? Os anjos estão vendo diante de si um menino, o Verbo que se fez, carne. E eles têm na sua memória, o seu registro, o primeiro Adão, o homem perfeito. E o primeiro Adão, antes da queda, ele tinha plena relação de intimidade com o Pai. E Adão, se não tivesse caído, viveria em plena paz também com os homens. Por conta da queda e o pecado adentrar a humanidade, nós fomos agora feitos inimigos de Deus. E naturalmente, por sermos inimigos de Deus, nos tornamos hostis uns com os outros. Não há como viver em plena paz com as pessoas sem Cristo. E sabe o que os anjos estão vendo agora? Os anjos estão olhando aquele menino. Estão dizendo, paz na terra. Cristo veio para selar a paz, para reconciliar Deus e os homens. Paz na terra, entre os homens e a todos que Ele quer bem. Sabe qual é o maior bem que um homem pode ansiar? O maior bem é saber que na viração do dia Deus virá para estar comigo e eu quero caminhar com esse Pai todos os dias, o resto da minha vida, por toda a eternidade. Sabe o que os anjos estão anunciando? Não é que aqui na terra estará tudo bem, até porque Jesus, no Evangelho de João, nos deixou escrito que no mundo nós teríamos o quê, irmãos? Aflições, mas era para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Sabe, os anjos aqui estão anunciando algo. A Pax Romana, exterior, temporária, imposta pela força, mas a paz de Deus é Shalom. Sabe o que significa a palavra Shalom? Muitas vezes a gente diz, Shalom quer dizer o quê? Paz. Mas por que um judeu de nascimento, sangue judeu, quando eles se cumprimentam, eles vão no ombro uns dos outros, dois ósculos, e dizem Shalom? Porque o arcabouço judaico não é apenas Shalom igual a paz. O arcabouço judaico traz Shalom como plenitude, traz Shalom como reconciliação, traz Shalom como integridade e traz Shalom como restauração do coração. Então, quando os anjos estão dizendo paz da terra, essa paz que os anjos estão dizendo é o que, irmãos? Shalom. E Shalom vai trazer plenitude, nós viveremos plenos do Espírito. Esse Shalom nos trará reconciliação, viveremos reconciliados com o Pai e uns com os outros. Essa paz nos trará integridade, viveremos inteiramente para a glória de Deus. E essa paz trará
a restauração plena do nosso coração por meio desse menino Jesus. Você está entendendo o que esses anjos estão anunciando? E isso é, irmão, para 25 de dezembro ou não? Eu vou repetir a minha pergunta, irmão, por favor. Isso é para 25 de dezembro? Isso é para quando, irmãos? Enquanto tiver ar entrando por essas narinas, é para eu viver o que esse, que é o verbo que se fez carne, veio produzir entre nós. Um filósofo chamado Epíteto, certa vez disse naquele período: o imperador pode cessar guerras, mas ele não pode dar paz ao coração humano. Somente Cristo pode. Você ouviu isso? Epíteto disse: o imperador pode fazer o quê? Cessar guerras, mas não pode dar paz ao coração humano. Somente Cristo pode. Mais uma vez, até mesmo a filosofia se rendendo ao evangelho pleno e simples, puro de Cristo Jesus. Quantos creem nisso? Sabe? Por isso, quando eles proclamam glória a Deus nas alturas, os anjos estão cantando porque eles estão vendo que, assim como no Éden antes da queda, Adão sendo fecundo, multiplicando, enchendo a terra, governando sobre ela, ele glorificaria ao Pai. E quando os anjos veem Jesus, a saber, o último Adão, encarnando, assumindo a forma humana, os anjos estão dizendo: de fato, este sendo o último Adão, tudo quanto ele fizer glorificará ao Pai nas alturas. Por isso eles cantam glória a Deus nas maiores alturas. Porque tudo que o Filho fizer aqui na terra trará glória ao Pai Celestial. Aquela manjedoura humilde se torna lugar de habitação, pois Deus voltou a habitar entre os homens. O Rei chegou e com ele a nova criação começou. Sabe, o nascimento de Jesus também levou pastores aos campos de Belém, dos campos a Belém. É curioso porque a primeira proclamação do nascimento do Messias, preste atenção nisso, irmãos. Jesus, como menino, nasceu e foi posto envolto em faixas e colocado em uma, o quê, irmãos? Em uma manjedoura. E os primeiros que recebem o anúncio disso não foram os religiosos da época, não foram os sacerdotes, não foram os líderes do templo. Os primeiros que recebem essa notícia, o que você leu na sua Bíblia, irmão, em Lucas 2? Foram os pastores. Por favor, tire os seus olhos da figura pastoral eclesiástica nos dias atuais. Não é sobre isso que estamos falando agora. Estamos falando de pastores, de ovelhas que cuidavam de rebanhos. Sabe uma curiosidade? Esses pastores, primeiro, eles eram desconhecidos. Eles eram homens simples, marginalizados, e eles eram considerados cerimonialmente impuros. Não sei se você lembra de algo, mas nos dias dos ritos judaicos de oferecer o sacrifício, nós tínhamos todas as cerimônias que ocorriam no templo. Normalmente os pastores eram marginalizados porque o trabalho deles era um trabalho de, digamos, menor relevância social. Os irmãos ouviram bem o que eu disse, amém? E eles eram ali trabalhadores do braçal, eles viviam com cheiro de animal, irmão. Viviam com cheiro de bicho. Era muito incomum ter pastores participando de ritos nos templos. Era incomum isso.
E os anjos revelam a graça de Cristo, apresentando essa notícia para gente humilde. E isso nos mostra que o reino de Deus não segue os critérios humanos. Você ouviu o que eu disse? Irmão, eu quero repetir isso. O reino de Deus não segue os critérios humanos. Como o reino de Deus não segue os critérios humanos, gente simples como a gente pode ainda hoje abraçar essa boa notícia. Porque se a gente olhar por critérios humanos, irmãos, a gente é tão complicado, a gente é tão limitado, a gente é tão falho, e somos sim. Mas a graça vem para tornar os inaptos pessoas que abraçam a mensagem e serão transformados por ela. Nada ali foi por acaso. Aqueles pastores estavam cuidando de quê? Um rebanho de ovelhas. Aqueles pastores, preste atenção em algo nesse momento. Aqueles homens estavam acostumados a algo. Eles, por cuidarem de rebanhos, eles estavam acostumados a pegar um cordeiro, separá-lo, examinar o cordeiro, levá-los até as proximidades do templo, para que esse cordeiro fosse morto e o sangue desse cordeiro derramado seria utilizado para um momento de confissão de pecados, para encontrar o favor do Senhor. Então esses pastores estavam habituados com a prática de pegue um cordeiro, examine o cordeiro, veja se ele é perfeito, leve-o para o lugar do matadouro, imole esse cordeiro, derrame o sangue dele. Esses pastores estavam habituados a lidar com esse cenário da prática do sacrifício no Antigo Testamento. Esses mesmos pastores, isso é profundamente pedagógico o que Deus escolheu fazer. Antes de anunciar o Cordeiro de Deus para sacerdotes e escribas, o Cordeiro de Deus foi anunciado aos pastores, que lidavam diariamente com o sacrifício. E eles estavam agora diante daquele menino que esse sim era o Cordeiro perfeito. Jesus veio como bom pastor, mas também veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferecendo um sacrifício vicário, definitivo e suficiente. Sabe, irmãos, quando nós olhamos o que o Pai determinou por meio de sua vontade, o Pai determinou por meio de sua vontade revelar que aquele que seria o Cordeiro oferecido puro e imaculado como sacrifício em nosso lugar e o seu sangue derramado a fim de pagar toda a nossa dívida e nos tornar aceitáveis aos olhos do Senhor. Aquele menino estava sendo levado diante de pastores que entendiam a importância da perfeição no momento do sacrifício. Você ouviu o que eu disse? Aqueles pastores tinham consciência de que um sacrifício deveria ser um sacrifício perfeito. Por isso eles foram levados agora diante do pequeno menino Jesus, a fim de observar, estava ali o sacrifício perfeito. É curioso, porque não é fácil enganar pastores.
Homens práticos, acostumados à dureza da vida, eles viram, adoraram e se tornaram testemunhas. Aqueles que cuidavam do sacrifício agora saíram anunciando salvação. Eles voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. E é curioso porque nós lemos o texto de Lucas, capítulo 2, os primeiros 20 versos. E nós vemos que Maria guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. E o Natal nos convida a fazer exatamente o rei, o nosso rei, chegou não com espadas, mas com graça. O nosso rei chegou não para dominar pela força, mas para salvar por meio do seu amor. O nosso rei chegou não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Talvez esse seja para nós, irmãos, um dos maiores convites do Natal. Não apenas ouvir, não apenas admirar, mas guardar. Não apenas celebrar em dia, mas permitir que a consciência da encarnação molde toda a nossa vida. O Natal não é em sua essência, irmãos, e aí é normal a gente considerar isso. Os irmãos ali montaram uma árvore de Natal linda, né, irmãos? É ou não é verdade? Inclusive, por favor, tirem fotos ao final, tá, irmãos? Aproveitem isso. Registrem. Mais um Natal em família. E tá tudo bem em termos disso daqui. Tá tudo certo, não tem problema. Montar em casa. Não tem problema darmos presentes. Não tem problema termos uma boa mesa farta de alimentos. Embora eu precise encorajar você a observar se há alguém que você conhece que estará só e você faça o que um filho de Deus precisa se mover em fazer: repartir. Você ouviu isso, irmão? Repartir. Não apenas a comida, repartir sua vida, seu tempo, seu vigor, sua atenção, repartir. O Natal não é, em sua essência, apenas sobre presentes, mesas fartas ou tradições familiares. Sabe aquelas coisas que a gente enrijece na cabeça da gente? Não, todo Natal tem que, irmão, todo Natal tem que lembrar que Cristo, o Senhor, se esvaziou de sua glória, assumindo a forma humana. O Verbo se fez carne, o Rei chegou para selar a paz entre Deus e os homens. E sim, o Natal tem que ser para a gente reforçar pedagogicamente como uma data especial e pedagogicamente utilizarmos isso para fortalecer esse conceito no coração de cada cristão, de cada filha de Deus. O Natal extrapola os limites de apenas um rito religioso. O Natal é o cumprimento da promessa mais antiga da história. É Deus sendo fiel à palavra dita ainda no jardim. Quando nós vemos em Gênesis, na criação, Deus formou o homem perfeito. Deus forma Eva a partir de Adão. Eles ali caem, eles ali enfrentam ali a quebra da aliança e da revelação total do Pai, tendo que assumir agora como um casal que trouxe o pecado para a humanidade, dores de parto, o peso do trabalho. Eles agora têm que assumir isso. E naquela ocasião, Deus fez uma promessa. Deus disse que viria um filho vindo de mulher. E nessa promessa, esse viria para pisar a cabeça da serpente. A ferida no calcanhar viria, mas a vitória seria definitiva. E em Belém, essa promessa começou a se cumprir de forma visível. O Verbo se fez carne. E quando os anjos
veio o nascimento de Jesus, o Verbo que se fez carne, o Deus encarnado, os anjos têm clareza de que o que está acontecendo é o cumprimento daquela promessa feita no momento da queda. Por isso os anjos cantaram: paz na terra, paz entre os homens, a todos quantos Ele quer bem. Porque os anjos estão vendo que o próprio Deus está cumprindo a sua palavra e enviar por meio do ventre de uma mulher aquele que pisaria a cabeça da serpente. E a loucura dessa mensagem é ver que não veio por meio de um rei glamouroso já vindo como um grande imperador, segundo César Augusto era nos dias do Império Romano, mas veio na figura de um menino. O Verbo que não podia naquele primeiro momento dizer uma palavra sequer. O nascimento de Jesus, irmãos, é o início da derrota do pecado, da quebra da escravidão e da restauração da humanidade. Quando os anjos veem o menino, eles glorificam ao Pai, dizendo glória a Deus nas maiores alturas, porque os anjos estão presenciando, assim como a primeira criação por meio de Adão, a ideia era que tudo fosse perfeito. O plano de Deus, o propósito de Deus, tudo fosse perfeito e isso glorificaria ao Pai. Os anjos estão vendo agora uma nova humanidade surgindo por aquele bebê, o menino, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. A manjedoura aponta para a cruz e a cruz aponta para a ressurreição. Aquele menino, o Filho de Deus, veio para arrancar o pecado pela raiz e nos libertar do domínio das trevas e nos reconciliar com o Pai. Como John Stott disse, a encarnação só pode ser entendida à luz da redenção. Deus se fez homem para que mulheres e homens fossem restaurados a Deus. Por isso, irmãos, quando a gente fala sobre o Natal, uma das coisas que é bom que tenhamos em mente é reconhecer que nós não vivemos mais sob domínio do diabo e do pecado, mas vivemos sob o senhorio de um rei que chegou. É confessar que a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em Cristo. E é permitir que essa verdade, preste atenção nisso, é permitir que essa verdade governe nossas decisões, nossos afetos, nossas prioridades, a nossa forma de viver todos os dias da nossa vida. Sabe? Onde a gente tem colocado a esperança da gente, irmãos? Quero levar você a uma reflexão bem específica nesse momento. Onde nós estamos colocando a nossa esperança? Porque quando os anjos, preste muita atenção no que eu vou dizer, tá, irmãos? Palavra num tom bem pastoral. Quando os anjos viram Jesus em uma manjedoura e eles disseram paz na terra e entre os homens a todos quantos Ele quer bem, glória a Deus nas maiores alturas. Os anjos estavam anunciando não a chegada de um novo governante político que assumiria para melhorar a qualidade de vida da população. Se sair César Augusto, entrará um outro tirano, também pecador, débil e sem Cristo, incapaz de produzir shalom. O máximo que ele poderá produzir é uma nova Pax Romana. Os anjos estavam anunciando verdadeiramente shalom. Não é resolver os nossos dias sobre a terra, mas é resolver o nosso caminho para como viveremos a
eternidade. Você ouviu isso, meu irmão? Não tô nem aí, irmão, com o erro que um ou outro governante possam cometer. Exercerei a minha cidadania com graça, com sabedoria e com entendimento. Mas a minha esperança está não na pax romana que um governante político pode oferecer. A minha esperança está em Shalom. E esse somente Cristo pode nos dar. Quantos creem nisso, irmãos? Por isso que a gente não deixa o Natal preso numa data de calendário. Que a gente guarda essas coisas no nosso coração. Que a gente viva à luz da encarnação, lembrando diariamente que Deus entrou na história para nos salvar. O Rei chegou, a promessa foi cumprida, a obra da redenção realizada, e agora somos chamados a viver como um povo liberto para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos estar em pé, podemos fazer isso? Vamos falar com o Senhor. Paizinho, como é bom nós estarmos aqui juntos, ajuntados, unidos, a fim de, por meio de Cristo Jesus, celebrar a paz que só o Senhor tem para nos dar. Shalom, a verdadeira paz. Nesse cenário, Senhor, nós queremos nos colocar como aqueles que muitas vezes depositam ainda a sua esperança em coisas terrenas e transitórias. Nós queremos aprender, Pai, a pôr os nossos olhos em quem o Senhor é e na Tua obra, Pai, que é completa e perfeita. Não foi por acaso que César Augusto decretou o recenseamento, mas para que se cumprisse toda a Tua vontade. Não foi por acaso que os anjos, ao verem Jesus, cantaram glória a Deus nas maiores alturas, porque diante dos seus olhos estava aquele que todos os dias que ele esteve pisando aqui na terra enquanto homem, ele glorificou ao Pai. E nós queremos, Pai, ouvindo essa mensagem, refletindo, Pai, sobre o ensino dessa manhã, nós queremos viver conscientes que o Senhor, em seu eterno propósito, tem nos sustentado, nos guiado, para que vivamos em Tua vontade, cumprindo e fazendo a Tua vontade. Que a consciência de que o Rei chegou nos faça com que nos curvemos tão somente diante daquele que é o Deus de toda a glória. Que a consciência de que um Rei chegou não me permita me render a outros reis ou outros ídolos, mas que a consciência de que o Rei chegou me coloque no caminho de fazer tudo conforme a vontade desse Rei. Que a consciência de que o Rei chegou me faça olhar muito mais para a eternidade do que para esse mundo transitório, efêmero, passageiro. E que isso venha se desdobrar em alegria no nosso coração, Pai. Alegria. Alegria de que estávamos perdidos, mas fomos resgatados. Alegria de que estávamos enlameados pelo pecado, mas por meio do lavar da Tua palavra fomos purificados, somos limpos pela palavra que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, queremos coletivamente, como igreja local aqui reunida, queremos responder com alegria no nosso coração
a obra da redenção que foi iniciada por meio de Cristo Jesus encarnado entre nós.